Olá, meus alunos e minhas alunas do 11º ano. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor de matemática. Como vão os estudos? Fizeram trabalho de casa? Muito bem. Alguém sabe me dizer o que é que vimos na aula passada? Vamos lá. Isso mesmo. Vimos operações com polinômios, não é? Vimos adição, multiplicação e divisão. Na divisão, vimos o método do algoritmo, certo? E hoje, na nossa aula, vamos continuar, por isso nosso sumário é a continuação da aula anterior, vamos falar de mais dois métodos de divisão de um polinômio. Vamos ver o método dos coeficientes indeterminados e vamos ver a regra de Ruffin. Portanto, essa regra atribuída ao matemático italiano Paolo Ruffin, que nasceu em Itália em 22 de setembro de 1765 e faleceu em 10 de maio de 1822. Então, comecemos com o método dos coeficientes indeterminados. Então, vamos ver 5 passos, certo? Portanto, consideremos o nosso polinômio a de x igual a 4x ao cubo menos 2x² mais 6x menos 10, que vai dividir pelo polinômio b de x igual a 2x² mais 3x mais 2, certo? O nosso polinômio a de x é completo, o nosso polinômio b de x também é completo, está ordenado por ordem decrescente. Então, determinamos o quociente e o resto da divisão de a de x por b de x. Então, no primeiro passo, o que vamos fazer? No primeiro passo, determina-se o grau do polinômio quociente, ou seja, vai ser igual ao grau do polinômio dividendo menos o grau do polinômio divisor. Portanto, escreve-se o polinômio quociente com coeficientes indeterminados. Então, vejamos qual é o grau do quociente, aliás, melhor dizendo, qual é o grau do dividendo? Tem grau de 3. Então, temos aqui o grau do quociente igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor. O grau do dividendo, portanto, é 3, não é? Menos o grau do divisor, que é 2. 3 menos 2 dá 1. Então, o nosso quociente tem grau 1. Então, vamos escrever esse quociente com coeficientes indeterminados, ou seja, vamos usar letras, certo? Então, fica que x igual a de x mais b, ou seja, um polinômio do primeiro grau. Tem apenas a variável x e um termo independente, certo? Segundo passo, vamos determinar o grau do resto, ou do polinômio resto. Como se faz? É o grau do divisor menos 1. Portanto, esse menos 1 já é da forma, sempre, menos 1. E escreve-se também o polinômio resto com coeficientes indeterminados. Aí o método os coeficientes indeterminados. Então, o grau do resto vai ficar o grau do divisor. Já tínhamos visto anteriormente que o grau do divisor é 2, menos 1 da forma. Esse menos 1 é sempre fixo. Menos 1 dá 1. Então, o resto é de grau 1. Como já usamos a letra A e B, neste caso vamos usar as letras C e D. Então, o resto fica C de x mais D, ou seja, um polinômio do grau 1. Terceiro passo, aplica-se a propriedade fundamental da divisão, que diz o quê? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, tá certo? Então, vamos escrever o nosso dividendo, que é o nosso polinômio a de x, 4x ao menos 2x² mais 6x menos 10, o divisor que foi dado, que multiplica pelo quociente, com coeficiente determinado, mais o resto, c de x mais d. Quarto passo, o que aí vamos fazer? Vamos calcular o produto e a soma de polinômios no segundo membro, né? Vamos multiplicar e adicionar o polinômio, certo? E, então, vamos obter o seguinte. O polinômio dividendo, divisor, vezes quociente, mais o resto, certo? Aplicando a propriedade distributiva, tá, 2x² que multiplica por a de x vai dar 2a de x ao cubo, e 2x² multiplica por b dá 2b de x², 3x por a de x, 3a de x², 3x por b, 3b de x, 2 por a de x, 2a de x e 2 por b mais o resto. Em seguida, vamos usar termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes que nós temos?
Quais são os termos semelhantes que nós temos? Temos termo em x quadrado, 2bx quadrado e 3ax quadrado, está certo? E termo em x, 3bx, 2ax e c de x. Então vamos, como não dá para adicionar, tem letras, então vamos pôr o fator comum em evidência. Então vamos pôr x quadrado em evidência, vamos ficar com entre parênteses 2b mais 3a, vamos pôr x em evidência, entre parênteses vamos ficar com 3b mais 2a mais c. E o resto, 2b mais d. Então teremos assim, agora, o nosso polinômio, o nosso dividendo, né, 4x ao cubo, igual a 2ax ao cubo, 2b mais 3a, x quadrado de evidência que já tinha dito. Aqui também termo em x em evidência e termo independente. Agora vamos aplicar o princípio de identidade de polinômios, ou seja, quando é que dois polinômios são idênticos. Alguém está a lembrar? Isso mesmo, dois polinômios são idênticos quando são iguais os coeficientes dos termos semelhantes, não é? Então, termo em x ao cubo, 2a, tem que ser igual a 4, termo em x ao cubo. Termo em x quadrado, 2b mais 3a, tem que ser igual a menos 2. Termo em x, 3b mais 2a mais c, tem que ser igual a termo em x, 6. E o termo independente tem que ser igual também ao termo independente, que é menos 10, certo? Temos aqui um sistema de 4 equações que vamos resolver, não é? Começando por tirar o valor de a, né? Usando o método de substituição. Então, resolvendo a primeira equação, vamos dividir por 2, vamos obter então a igual a 2. Esse valor 2 vamos substituir nessa segunda equação. 3a significa 3 vezes a. Ficaremos com 2b mais 3 vezes o valor de a, que é 2, menos 2. Não é? Vamos manter essas duas equações do mesmo modo. Então, aqui, continuando, então o valor de a já está igual a 2. Aqui dá mais 6. Passa o segundo membro, fica menos 6. Adicionando com menos 2 dá menos 8. E divide-se por 2, então botaremos aqui b igual a menos 4. Então já temos o valor de a, já temos o valor de b. Então vamos substituir nas outras duas equações o valor de b e o valor de a. Então aqui temos 3b, significa 3 vezes o valor de b, significa 3 vezes o valor de b, que é menos 4, mais 2 vezes o valor de a, que já vimos que é 2, mais c igual a 6. Do mesmo modo, vamos substituir na última equação o valor de b, então fica 2 vezes o valor de b, que é menos 4, mais d igual a menos 10. Então, continuando a nossa resolução do sistema, então aqui já temos já 2b menos 4, aqui dá menos 12, adiciona com 4, mas concretamente subtrai, em sinais diferentes, dá menos 8, passa para o segundo membro, muda de sinal, fica mais 8, adiciona com 6, dá 14. Tá certo? E aqui também multiplicamos, dá menos 8, muda de membro, muda de sinal, dá mais 8, subtrai-se com menos 10, sinais diferentes, dá negativo, porque menos 10 é maior em valor absoluto. Então, o sinal de menos 10 dá menos 2. E o último passo, o quinto passo, que vamos fazer é escrever o quociente e o resto da divisão, né? Portanto, nós tínhamos a de x mais b para o quociente, o valor de a foi 2 e b menos 4, então ficaremos com o quociente 2x menos 4. E o resto, o resultado de C foi 14, não é? Alguém está a lembrar. E o resultado de D é menos 2. Então temos aqui o resto, 14x menos 2. Entender o método quociente determinado? Portanto, é tão simples como isso, não é? Portanto, o que é que se faz? Portanto, determina-se o grau do polinômio quociente, escreve-se o quociente com o coeficiente determinado, determina-se o grau do resto, escreve-se com o coeficiente determinado e aplica-se, tanto a propriedade fundamental da divisão e identidade de polinômio, depois de multiplicar os termos do segundo membro e adicionar. Então, resolvendo o sistema, teremos assim o quociente e o resto. Não é? Se forem usar o algoritmo da divisão, que nós vimos na aula passada, vão encontrar o mesmo quociente e o mesmo resto. Então, isso fica como trabalho em casa para vocês comprovarem isso. Tá certo? Então, continuando, agora vejamos divisão de um polinômio por x menos alfa, que nós chamamos de regra de Ruffini, né? Tanto ao matemático Paulo Ruffini, como já tinha dito. Então, também, vamos ver o exemplo, a pedir para determinar o quociente e o resto da divisão de a de x, 3x mais 5x menos 6, por polinômio, que é b de x igual a x menos 2. Qual é o valor de alfa neste caso?
Isso mesmo, o valor de alfa é 2. Então, vamos ver o método prático. Vou fazer no quadro, não é? Esse método, depois vamos ver, tanto no ecrã. Então, temos o nosso polinômio a de x igual a 3x ao cubo mais 5x menos 6. Né? Esse polinômio é completo ou incompleto? Isso mesmo, é incompleto. Então, o primeiro passo é completar o polinômio, né? E pôr por ordem decrescente. Então, nesse caso, nosso polinômio a de x vai ficar com 3x ao cubo. Completamos com o coeficiente, isso mesmo, 0. Então, falta termo x quadrado. Vamos pôr 0x² mais 5x menos 6. Né? Depois temos o nosso divisor, b de x igual a x menos 2. Nesse caso, temos o valor de alfa, né, igual a 2. Ou seja, é o valor que anula o divisor. Se colocamos aqui 2, né, calculando o valor numérico de 2, fica 2 menos 2 dá 0. Ou seja, anula-se, certo? O valor de alfa, raiz do divisor. Então, como se faz? Escreve-se os coeficientes do dividendo por ordem decrescente. 3, 0, 5 e menos 6. Vamos colocar uma linha na vertical e uma outra na horizontal. E nesse cantinho fica o valor de alfa, certo? Vamos baixar esse número, primeiro coeficiente do termo de maior grau do dividendo, né, por ordem decrescente. Depois vamos multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. Vamos colocar aqui embaixo o segundo termo, coeficiente, aliás. E adicionando 6 com 0 dá 6. Depois voltamos a multiplicar 2 vezes 6 dá 12. Colocamos aqui. Adicionamos de novo com 5, né? Dá 17. Voltamos de novo a multiplicar 2 vezes 17, que dá 34. Fazemos a subtração, então dá 28. Né? Então, esses são os coeficientes do quociente, né? Coeficiente do quociente, e aqui é o valor do resto, tá certo? Então, vejamos aqui no quadro, aliás, no ecrã, melhor dizendo, né? O nosso método, tanto que eu já tinha feito, aqui os coeficientes do dividendo, o valor que anula o divisor, baixamos o 3, multiplica-se, dá 6, adicionamos com 0, multiplica-se, dá 12, adicionamos com 5, dá 17, multiplicamos, dá 34, subtraímos, dá 28, que é o resto. Aqui são os coeficientes do quociente, certo? Então, teremos agora o nosso resultado, então que Q de x é igual a, isso aqui vai ser da direita para a esquerda, o termo independente, termo em x e termo em x². Então, esse é o coeficiente de x², que é 3x², este é o coeficiente de x, mais 6x, mais 17, que é o termo independente. E o resto, nesse caso, é 28. Entenderam? Antes é fácil, né? Então, agora, continuando, agora, regra do refine na divisão de A de x por A de x menos B, com A pertencente a R excepto 0, e quando A também é diferente de 1. Né? Se A for 1, fica x menos B, que é a mesma coisa que x menos A. Certo? Então, tendo em conta a propriedade de divisão, temos o seguinte, que o quê? Que o dividendo é igual ao divisor, nesse caso, estamos a dividir por A de x menos B, que é o nosso divisor, vezes o quociente que é de x, mais o resto, tá certo? Então, continuando, aqui se colocamos, tiramos já em evidência, vamos fora, dividindo tudo por A, aqui fica x, aqui fica B sobre A, que multiplica por quociente, mais o resto. E como a multiplicação goza de propriedade comutativa e associativa, então podemos trocar a ordem e passar esse A para aqui, a multiplicar por Q de x mais R de x. Este A vezes Q de x, eu vou substituir, colocando aqui um Q' de x. Então, vou ficar com x menos B sobre A, vezes Q' de x mais R de x, de modo que fica, tanto naturalmente, x menos alfa, tanto B sobre A
vai ser o valor de alfa, o valor que anula o divisor, vezes Q' de x mais R de x. Portanto, este Q' de x vamos designar de quociente parcial da divisão. Portanto, não é o coeficiente exato do quociente, certo? Nós dizemos de quociente parcial. Então, agora, pegando em A de Q de x, que está aqui, né? Igual a Q' de x. Então, substituímos Q' de x por A de Q de x. Então, A de Q de x vezes Q' de x. Resolvendo essa equação em ordem a Q de x, dividindo por A. Então, ficaremos com Q de x igual a Q' de x sobre A, ou seja, com A diferente de zero. Só se faz divisão quando o divisor é diferente de zero. Tá certo? Estou a acompanhar? Ok. Então, continuando. Então, daí que quando temos A diferente de zero e também A diferente de 1, A diferente de zero para garantir a divisão e diferente de 1 para ser diferente de x menos A. Tá certo? Depois de obter os coeficientes parciais, né, para o quociente, devemos, dividir esses coeficientes pelo valor de A. E assim obteremos os coeficientes exatos para o polinômio quociente. Então vejamos um exemplo prático, né? Então, divisão de A de x por 2x mais 4, tá certo? Vamos primeiramente calcular o valor que anula o divisor. Ou seja, vamos pegar em 2x mais 4 e vamos igualar a zero. Vamos resolver essa equação. Então, 2x mais 4 igual a zero. Resolvendo essa equação, teremos 2x igual a menos 4. Dividido por 2, temos x igual a menos 2, que é o valor que anula o divisor, que vai ser o valor de alfa, né? Então, de acordo com o método que eu acabei de fazer para a regra de fim, a mesma coisa para a regra de fim, portanto, é a regra de fim também. Então, vamos ver como é que fica, né? Colocando aqui, portanto, os coeficientes por ordem decrescente, nosso polinômio já é completo, então não precisa completar, né? Então, temos 2, 4, menos 6 e menos 10. O valor que anula o divisor, que é menos 2, aqui nesse cantinho, como eu já tinha dito, vamos bastar o 2, não é? Multiplicar dá menos 4, adiciona com o simétrico dá 0, multiplica por 0 dá 0, adiciona dá menos 6, negativo, negativo dá positivo, subtrai-se dá 2. Então, esses coeficientes, né? 2, 0 e menos 6, não são coeficientes exatos. Como é que nós dizíamos anteriormente? Isso, coeficientes parciais, não é? Então, o que é que vamos fazer? Qual é o nosso valor de A? Isso, o nosso valor de A é 2. Então, vamos dividir tudo por 2. 2 é dividido por 2, vai dar 1. 0 é dividido por 2, dá 0. E menos 6 é dividido por 2. Estou fazendo aqui no quadro. Então, teremos 2 que divide por 2, dá 1. 0 que divide por 2, dá 0. E menos 6 que divide por 2, dá menos 3. Então, teremos que nosso quociente, termo independente, termo x, termo x quadrado, ou seja, 1x quadrado mais 0x menos 3, ou seja, x quadrado menos 3, tá certo? Então, temos assim o nosso quociente, que é de x igual a x quadrado menos 3 e o nosso resto igual a 2, certo? Que de x igual a x quadrado menos 3 igual a 10. Bom, então agora temos o nosso trabalho de casa. Mas é para resolver, não é para deixar na gaveta, tá certo? Para resolver. Conto convosco, espero que sim. Então, primeiro, usando o método dos coeficientes indeterminados, determine o quociente e o resto da divisão de a linha A, desse polinômio por esse polinômio, dividindo o divisor, a linha B, esse polinômio aqui por esse polinômio, e a linha C, esse polinômio por esse. E o segundo exercício, que é, usando a regra de Ruffin, vou determinar o quociente do resto da divisão da linha A e a linha B, tá certo? Então, vamos lá rapidamente copiar esse exercício, né?
vamos agora fazer uma síntese, né, do que nós vimos hoje. Alguém é capaz de me ajudar? Então vamos lá. O que é que vimos? Vamos hoje mais 2 métodos da divisão de polinômios, né? O método dos coeficientes indeterminados e a regra de Ruffini, certo? Na regra de Ruffini, vimos 2 casos. Temos x menos alfa e também vimos divisão por a de x menos b, certo? Vimos alguns exemplos e terminamos com o trabalho de casa. Ficou para resolver, certo? Então, terminamos assim a nossa aula de hoje, do programa Aprender e Estudar em Casa. E não se esqueçam de seguir as orientações do pessoal de saúde, não é? E, acima de tudo, ficar em casa, evitar contactos e lavar sempre as mãos com água e sabão. Conto convosco na nossa próxima aula.